novo, tenta aprontar, faz a diferença em casa, mas aí foi atropelado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Na Sul-Americana agora o São Paulo passa. Dá pra dizer, Mauro, que time grande nessa situação sempre vai ser muito favorito? Eu sei que você me acha exagerado, mas um Atlético Goianiense não pode eliminar o São Paulo numa semifinal. É muito radical eu falar isso. Claro, o São Paulo quase não passa, mas era muito favorito o São Paulo. E outra, tem que se elogiar hoje a forma como o São Paulo jogou, porque foi melhor do que vem jogando. A grande questão de São Paulo é justamente essa falta de regularidade, né? A partida em Goiânia foi ridícula, né? A palavra mais suave que eu encontro foi ridícula. E o que São Paulo fez lá na derrota por 3-1. E hoje no Morumbi o São Paulo fez um grande jogo, né? 29 finalizações, 21 de dentro da área. Gente, você chutar 21 vezes contra o adversário de dentro da área, é que você criou muita coisa. Muito volume de jogo, muitas conclusões, cabeçadas, chutando, enfim. O Patrick já tinha feito um gol importante contra o Palmeiras, agora fez 2 gols importantes no jogo de hoje. O Rogério Ceni, a gente fala muito sobre isso, ele é um técnico que ele arrisca muito. O grande desafio, acho que, do Rogério Ceni no médio e longo prazo é encontrar o equilíbrio entre o momento de arriscar mais e a hora de ser um pouco mais conservador. Por exemplo, no jogo passado, São Paulo com um jogador a menos, ele deveria ter sido mais conservador. Tentou sair para o jogo e acabou tomando 3. Hoje ele tinha que ser agressivo, a escalação foi uma escalação muito ofensiva, né? Perdeu o Gabriel Neves contundido logo no começo do jogo, teve que entrar o Pablo Maia, né, que tem outra característica, né, mais marcador, mais pegador e tal, mas enfim. E o São Paulo criou situações, merecia ter vencido, na minha opinião, até por um placar maior. Acho que não era jogo para definir nos pênaltis, o São Paulo ter levado o tempo normal, não aconteceu, mas conseguiu uma merecida classificação nos pênaltis. A grande questão do São Paulo é essa, a gente sabe o que o São Paulo vai fazer no próximo jogo, ele oscila demais. Mas hoje acho que o arrojo do treinador e a dedicação dos jogadores, né? O time de São Paulo, se tem defeitos, são muitos defeitos ou poucos, aí é longa discussão, mas o fato é que tem uma virtude de ser um time que luta muito, ele sempre luta até o final, não se entrega. No jogo do final de semana mesmo passado, com um homem a menos, jogando contra o Cuiabá, quase virou o jogo, justamente porque o time é muito guerreiro, um time que não baixa a cabeça, mesmo quando está jogando mal. Mas hoje foi uma vitória merecida e o Atlético Goianiense é aquilo, já fez até muito, né? Um elenco, uma camisa que não é pesada, um elenco inferior a esses adversários que enfrentou, conseguiu avançar em 2 competições de mata-mata até fases ali muito agudas, né? Não tem, digamos assim, a estrutura necessária, não teve a estrutura necessária para suportar. Essa situação do Patrick, a gente fala, né, do Patrick, a gente fala do Caleri, a gente fala do Luciano. Tem alguns jogadores nesse São Paulo que sempre você cita quando, precisa de alguém que vai decidir. Esses são os caras hoje que o São Paulo precisa contar para serem decisivos? São os 3 caras que podem ter lampejos nesse São Paulo? Agora, assim, eu acho que o Caleri, por exemplo, ele é um finalizador, né? Um jogador muito mais de finalização do que para participar tanto das ações ofensivas. O Luciano tem mais recursos, mas, assim, como o próprio time, acho que eles também não têm muita regularidade, né? O Luciano viu na fase ruim, de repente começou a fazer muitos gols, parecendo uma boa fase, aí hoje acaba perdendo um pênalti. O Caleri não tem feito gols ultimamente, você tem passado por uma fase um pouco mais difícil. Acho assim, o time ele tem altos e baixos e acho que individualmente também isso acaba afetando até o desempenho de alguns jogadores, né? Pela falta de uma regularidade. Não significa você jogar sempre no mesmo nível, isso é impossível, mas alterna demais, né? Esses 2 jogos mostram isso, a diferença brutal da atuação em Goiânia para o jogo de hoje. O jogo de hoje está mais parecido com o jogo do Flamengo, e o jogo do Flamengo foi muito importante. Eu acho que para entender esse São Paulo, eu falei isso aqui na ocasião e repito, o único time que causou grande desconforto ao Flamengo nessa temporada foi o São Paulo. O Flamengo ficou acuado no seu próprio campo, tomando bombardeio e várias finalizações, não fizeram o gol, jogadores do São Paulo, mas atacaram demais, criaram demais. Eu acho que hoje foi parecido. O início do jogo foi fulminante, uma pressão fortíssima. O Atlético mal conseguia sair jogando, o gol aconteceu aí com menos de 4 minutos, né? Mas poderia, de fato, com um aproveitamento melhor das chances criadas, São Paulo ter avançado até para um 2-0, pelo menos no primeiro tempo, e fechar a conta no segundo. Mas acabou sendo nos pênaltis, de certa forma acaba sendo mais dramático, mas eu acho que para o torcedor é uma coisa importante, porque o São Paulo, que há uma década ganhou esse torneio, e muitas vezes até alguns São Paulinos desprezaram, a Sul-Americana não vale. Por quê? Porque ainda estavam vivendo ainda um reflexo de uma era de vitórias, né? Que foi até 2008,
que se esnobava muito a Sul-Americana. Agora não é assim não, Bonitão. Agora se valoriza muito. Tanto o Atlético Paranaense, que é finalista da Copa Libertadores, ganhou 2 edições recentes da Copa Sul-Americana. Vai lá ver se o Atlético Paranaense esnoba o torneio. Não, exibe com orgulho o troféu conquistado. E hoje a realidade é a seguinte. Nesse exato momento, hoje, no dia 8 de setembro, né, quase no dia 9, nós temos 3 times que vão disputar a final continental. Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo está na final internacional, isso é legal. A gente tem que tentar entender o valor disso aí. E falando sobre essa importância do Rogério para essa cara de raça do São Paulo, né? De um time que corre, de um time que marca, de um time que não se entrega. Você mesmo, né, Mauro, faz sempre questão de deixar claro essa cara do São Paulo, que às vezes pode faltar qualidade, mas vontade a torcida não pode cobrar desse time do São Paulo, porque eles sempre entregam, né? Exato, né? E vai precisar disso nessa final, com toda certeza, né? Agora o São Paulo tem uma tarefa no brasileiro, que é tentar pontuar um pouco mais, ficar numa posição um pouco mais tranquila, mais estável. A busca por uma vaga na Libertadores, ela perde a relevância se porventura o time for campeão da Copa Sul-Americana, ou seja, dá um jogo de voltar à Libertadores, um jogo de um título internacional depois de uma década. E claro, ele pode tentar, e uma reação contra o Flamengo, não é o mais provável, mas não é impossível. São 2 gols, é diferente do Vélez. O Vélez foi ao Rio de Janeiro para fazer para levar para os pênaltis. São 2 gols. Significa o seguinte, se o Vélez quando fez 1-0 ontem no Flamengo, peraí, deve ter que fazer mais 3 para ir para os pênaltis. Não dá. Todo mundo sabe que era impossível na prática, né? Uma chance meramente teórica. São Paulo vai ao Maracanã e faz 1-0, então um gol dos pênaltis. Então, é uma possibilidade que existe. São Paulo vai ter que pensar nesse jogo, mas eu imagino que as atenções maiores vão ficar voltadas para essa decisão. Embora um pouco mais distante, né? 16, 17 dias depois dessa partida, 16 dias depois dessa partida que vai acontecer na quarta-feira que vem no Rio de Janeiro. Mas é um momento importante, uma possibilidade real de um título, né? É um título possível, né? Os títulos possíveis para o São Paulo na temporada seriam o Paulista, ele deixou escapar depois de fazer uma vantagem. O brasileiro muito difícil, a gente sabe disso desde o começo da temporada. Esse é a Sul-Americana e a Copa do Brasil, dependendo do cruzamento. O enfrentamento com o Flamengo, evidentemente, tornou bem mais difícil, embora não seja possível, tornou bem mais difícil. Se o Flamengo, de repente, tivesse sido eliminado lá atrás e tivesse outro adversário de um nível mais próximo, talvez o São Paulo pudesse até ter chances, talvez não, teria chances maiores de avançar a final, embora ainda as tenha. Mas é um título possível, hoje o mais acessível, digamos, é a Sul-Americana, sem dúvida alguma. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.